Os recursos do Fundeb, aquele fundo da educação básica, são, infelizmente, a principal fonte de desvio de recursos públicos federais nos municípios maranhenses. Mais da metade dos municípios está sob suspeita. Sobre o assunto, eu converso agora com o Procurador de Justiça, Juracir Guimarães. Bom dia, doutor Juracir. Bom dia. Bom, é um dado que, assim, não é novo, infelizmente, né, a gente já vem acompanhando isso ao longo dos anos, mas chama a atenção a quantidade de municípios aí, mais da metade do estado. Exatamente. O Fundeb, existem muitos municípios no Maranhão que os recursos que são destinados ao Fundeb, que é tanto de educação fundamental quanto de educação básica, ultrapassam o fundo de participação dos municípios. Então, são recursos destinados exclusivamente à educação, que infelizmente são, no âmbito dos recursos federais destinados aos municípios maranhenses, a principal fonte de desvio. O Maranhão é, hoje, na Polícia Federal, a maior quantidade de inquéritos que existem apurando desvios de recursos públicos federais aos municípios do Brasil. Então, nós também temos taxas elevadas de reprovação de prestação de contas, tanto no Tribunal de Contas da União, quanto também no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, com relação a recursos que são destinados exclusivamente ao fim educacional para promover a educação nesses municípios. Falta qualificação dos gestores, se for, por exemplo, de problemas relacionados à prestação de contas. Ou muitas vezes é possível perceber ali indícios realmente, não só de má-fé, mas quer dizer, de corrupção mesmo, não só de falta de informação. Você tem uma grande gama de situações, né? Como recursos destinados, eles têm como um parâmetro de encaminhamento desses recursos a quantidade de alunos. Então, uma das fraudes que existem são exatamente incluir de maneira alunos que a gente pode chamar de alunos fantasmas, alunos que não estariam cadastrados, mas que esse percentual aumenta a destinação dos recursos, mas também licitações que são fraudadas, dispensam, inexigibilidades, contratos que não são feitos para reforma, construção de escolas, compra de materiais, são principais fontes de locais que existe esse desvio de recursos, que podem também, em situações excepcionais, também se dar da má formação de alguns gestores ou algumas pessoas que controlam, fazem essas licitações e esses contratos e acompanham a execução desses serviços. Existe também aquela modalidade que dados de pessoas reais são usados de forma irregular? Sim, pessoas que existem, mas que não estão, por exemplo, pessoas na idade que não estão matriculadas, pessoas com acima de idade, pessoas que já morreram. Então, qual é a finalidade? É você incorporar no sistema alunos que não efetivamente estão na sala de aula, mas para que você tenha uma maior quantidade de alunos matriculados, a fim de que o repasse seja maior, porque o repasse é por aluno. Há uma estrutura suficiente para fiscalizar essa situação aqui no estado, doutor Juracir? Eu acho que a questão da fiscalização é um ponto importante, né? Mas você tem que ter muito mais do que uma noção de fiscalização, a própria corresponsabilidade da destinação de recursos da educação, recursos da saúde, para que a coisa pública, a gestão da coisa pública, não só pelo prefeito, mas os vereadores que fiscalizam a atividade principal de um vereador municipal, quando a capacidade legislativa dele é diminuída em face da responsabilidade da federação, mas a fiscalização e do Ministério Público, tanto federal quanto estadual, dos juízes, da polícia, mas também dos conselhos e da própria população. A forma da corrupção em que ela, nesse caso aqui concreto, que é a educação, ela se retroalimenta. Quando eu desvio o recurso, eu deixo que esses recursos sejam destinados efetivamente a uma educação da população essa que vai estar, crianças que não vão ter a possibilidade de mais à frente serem cidadãos críticos e aí, mais uma vez, vão eleger representantes políticos que não vão gerir a coisa pública. Então, a destinação dos recursos públicos, principalmente de educação, é uma matriz fundamental para uma transformação social. O senhor falou da fiscalização, por exemplo, de vereadores, das câmaras, mas há também mecanismos de controle social, a participação, por exemplo, dos próprios conselhos, a qualificação desses conselhos. Quando ela de fato acontece e há um esforço nessa direção, ela é importante? É fundamental, é fundamental. Você tem esse controle político, mas você tem um controle mais efetivo, que é o controle da sociedade, que se dá ou por conselhos, com a participação da sociedade como membros desse conselho, mas da própria sociedade civil organizada, ou mesmo do cidadão individualmente. Hoje você tem várias fontes
de denúncias, de representações que podem ser aos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. Sempre você tem hoje aplicativos, tem um aplicativo do Ministério Público Federal no qual você pode fazer denúncias. Então, a consciência do indivíduo, sendo esse seu fiscal local, é o principal força motriz de uma atitude pró-fiscalização e pró uma sociedade mais consciente. É preciso mudar essa cultura, né? Isso depende de todos nós, né? Isso, é uma cultura geral anticorrupção para o bem da coisa pública. Quero agradecer aqui no estúdio a presença do Procurador de Justiça, Juracy Guimarães. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. Eu que agradeço. Estamos à disposição.